Basicamente, todos os anos surgem novas obras que integram o que chamamos de nova geração dos animes e mangás, títulos frequentes associados a sucessos como Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e My Hero Academia. Essas obras se destacam tanto em popularidade quanto em impacto cultural, sendo muitas vezes comparada aos clássicos do lendário Big Tree, Naruto, Bleach e One Piece. Mais recentemente, porém, outras obras vêm chamando atenção e conquistando espaço, como Dandadan, Kagurabachi e principalmente Chainsaw Man. Revendo Chainsaw Man recentemente, algumas coisas realmente me pegaram de jeito, sabe? Especialmente a maneira como Denji se relaciona com o mundo ao seu redor, um mundo caótico onde as pessoas vivem em busca de um propósito que as mantenham firmes, tentando superar os obstáculos que à primeira vista parecem impossíveis de vencer, sabe? Por isso, no vídeo de hoje a gente vai falar de Chainsaw Man como um todo e analisar essa obra inteira, mostrando a real mensagem por trás de Chainsaw Man, enxergando realmente quem é o Denji. A primeira parte de Chainsaw Man é aquela história de sempre, uma contextualização sobre o mundo no qual eles vivem, a introdução dos personagens que vão cobrir a trama, o desenvolvimento de alguns núcleos dentro da história. Chainsaw Man trouxe alguma das melhores coisas que a gente já viu em histórias shounens, uma trama bem construída, com um mundo cheio de mistérios, mas que ao mesmo tempo é muito pé no chão, que chega a ser melancólico de tão caótico. A primeira parte de Chainsaw Man acompanha a vida do Denji e os acontecimentos iniciais da obra, começando com a sua entrada na organização dos Caçadores de Demônios. É nesse arco que a gente também conhece alguns personagens mais queridos pelos fãs até hoje, como Aki, Power, Himeno, Kobeni e, claro, a Makima, que é uma das personagens mais importantes da história. Para dizer que logo no primeiro capítulo a gente é apresentado ao Denji nesse mundo, um garoto solitário no funeral do próprio pai. Ali, o líder da Yakuza, um velho cruel, informa que o Denji herdou a dívida do pai e agora precisa dar um jeito de pagar, ou ele vai morrer. E nesse momento a gente vê sobre a chuva que surge uma figura inusitada, um demôniozinho ali com uma motosserra na cabeça. Apesar de parecer bizarro a existência de criaturas assim, não é incomum naquele mundo, dependendo do nível do demônio. O Denji ele decide cuidar da criaturazinha e acaba fazendo um pacto com ela. Com isso, ele passa a usar ela para caçar demônios e conseguir dinheiro para pagar suas dívidas. Os dois eles formam um laço profundo de amizade, e o nome do demônio, para quem quer saber, é Pochita, o primeiro e único amigo verdadeiro do Denji. Eu gosto de imaginar que o Denji representa de certa forma a antítese dos protagonistas típicos de shounen. Ele não é movido por um senso de justiça, honra ou pelo desejo de proteger os outros. Ao contrário, as suas motivações são profundamente pessoais, mundanas e muitas vezes superficiais. Ele mata demônios não porque ele quer salvar o mundo, mas porque ele quer ser reconhecido. Ele quer uma refeição decente, um lugar para dormir e talvez realizar o seu sonho bizarro e inocente de encostar nos peitinhos. Em um universo onde todos lutam por ideais elevados ou pensam que lutam, o Denji ele luta apenas para sobreviver e, se possível, viver um pouquinho melhor do que ontem. Ele não se importa com as consequências das próprias ações ou se elas influenciam as pessoas ao seu redor. Essa abordagem crua e honesta é um reflexo direto do mundo em que Chainsaw Man se passa. Muitos fãs comparam esse universo com o de Jujutsu Kaisen, mas essa comparação tem suas limitações. No mundo de Jujutsu, a maioria das pessoas nem sabe da existência das maldições, elas são completamente vendadas contra elas. Elas vivem completamente ignorando o terror ao seu redor. Já em Chainsaw Man, o horror é explícito, brutal e cotidiano. Demônios são uma parte pública da sociedade, não apenas conhecidos, mas integrados. O governo organiza caçadores de demônios como uma forma pragmática de conter o caos, mas a sociedade está tão acostumada à violência e à morte que banaliza completamente tragédias. A vida humana tem pouco valor, tanto que a gente vê numa cena o Kishibe, a Power e o Denji num campo cheio de corpos enterrados, basicamente é um cemitério gigantesco, onde todas as cruzes que estão lá não tem nome nenhum, ou seja, são um monte de pessoas só enterradas que não tiveram um funeral digno. Atentados, massacres e demônios destruindo cidades inteiras não geram comoção, apenas mais burocracia. O mundo de Chainsaw Man é cinzento, cínico e funciona como um espelho distorcido e exagerado das falhas humanas. As pessoas são frias, superficiais e muitas vezes tão perigosas quanto os próprios demônios. Nesse cenário caótico, o Denji ele não se encaixa como herói tradicional, e é exatamente isso que torna sua jornada tão única. Ele não quer salvar o mundo, ele só quer comer um pãozinho com geleia, dormir na sua cama com um cobertor quente e talvez sentir um pouquinho de carinho. Isso é o suficiente pra ele, e talvez seja exatamente essa simplicidade que o torna tão real. Bom,
Voltando aqui pra dentro da história, logo no começo o Denji é levado pra um galpão pelo chefe da Yakuza, alguém que ele confiava, mas não passava de uma emboscada. O chefe havia feito um contrato com um demônio, o demônio zumbi, e como resultado ele e os outros foram transformados também em zumbis, sendo escravizados pelo demônio. O Denji ele acaba sendo traído, esfaqueado, esquartejado e jogado no lixo como se fosse descartável. Tudo isso apenas por ser um caçador de demônios, algo que o demônio zumbi odiava profundamente. É uma cena simbólica e violenta que mostra o protagonista sendo jogado fora pela sociedade que o explora, e não vai ser a primeira vez que a gente vai ver isso acontecendo por aqui. Porém, é justamente nesse momento onde a gente vê a força de conexão entre o Denji e o Pochita. O cachorro motosserra propõe um contrato. Em troca do Denji viver a sua vida, uma vida digna, simples, mas com seus próprios sonhos, ele viveria dentro do Denji, sendo seu novo coração, marcando o nascimento, ou melhor, o renascimento do motosserra. Mesmo que esse poder pareça bem ridículo à primeira vista, tipo, cara, como que você pode achar que um cara virando uma motosserra é legal? Mas o mangaka de Chainsaw Man, ele consegue tornar isso muito interessante e até foda, o protagonista conseguir se transformar num motosserra. Depois de usar os seus poderes pela primeira vez contra o demônio zumbi, ele acaba ficando todo fodido justamente por ter sido a primeira vez usando seus poderes. E quem aparece é a galera da segurança pública, onde a gente tem o primeiro encontro da Makima e do Denji, que é uma das pessoas responsáveis por essa organização, sendo bastante poderosa na hierarquia. Ela vê o Denji como uma peça fundamental para eles. O Denji é um híbrido, uma mistura de demônio e humano, algo único. Então, ele tinha duas opções: se juntar à segurança pública para caçar demônios por justiça e segurança, ganhando um salário médio e sendo o cachorrinho da Makima, ou virar zagueiro do Vasco. Enfim. Depois que o Denji acaba entrando para a organização, afinal de contas ele não tinha opção alguma e também ele adoraria viver assim uma vida normal, a gente é apresentado aos principais membros, a galera que vai acompanhar ele ao longo da história. A gente conhece o Aki, que logo de cara não se dá muito bem com o Denji, principalmente porque ele é meio demônio. Depois vem a Power, uma infernal do sangue, gananciosa, infantil e praticamente movida só pelos próprios interesses, onde o mangá inclusive é uma pérola aqui. Simplesmente essa primeira parte de Chainsaw Man é maravilhosa. Tem várias coisas divertidas e interessantes pra comentar, como os traços incríveis do autor que se superam cada vez mais. Eles brilham principalmente nas cenas de ação e carnificina. O foco aqui é discutir a obra de forma mais filosófica e aprofundar nos personagens e na trama. Então vamos direto ao ponto sem pegar muito aqui pelas cenas de luta e essas coisas. O desenvolvimento entre o Denji, Power e Aki dentro da segurança pública é um dos pontos mais fortes da história. O autor faz a gente se apegar de verdade a eles. No início, o Denji e Power eram praticamente um estorvo pro Aki, ele só queria viver uma vida tranquila ali, sem ter preocupação com nada, só com o objetivo dele da vingança contra o demônio pistola que havia matado a sua família. Mas com o tempo, ele acaba tendo que conviver com os dois e vira praticamente uma babá. Chega um momento em que ele se preocupa tanto com eles, que ele até pede a retirada dos membros da 4ª divisão, só pra garantir que o Denji e a Power não se machuquem no futuro que ele acabou vendo. Além disso, outras organizações, gangues e demônios vão surgindo na história, um mais forte que o outro. Um exemplo é o Katana Man, que luta contra o Denji e acaba matando a Himeno. É aí que a história começa a encaminhar pro ponto que eu realmente queria chegar. Durante o desenvolvimento da trama, depois disso acontecer, depois do Denji matar o Katana Man e muitas outras coisas acontecerem, a gente começa a ver uma relação cheia de tensão sexual entre o Denji e a Makima. O Denji enxerga a Makima como a mulher dos sonhos dele, alguém por quem ele faria absolutamente tudo, até mesmo enfrentar o demônio pistola e destruí-lo. Inclusive, ela dá essa missão pra ele e ela diz que ela faria qualquer coisa caso o Denji conseguisse cumprir qualquer pedido que ele quisesse, ela realizaria, qualquer um. Mas antes mesmo do arco dos assassinos internacionais, a gente tem que comentar de um mini arco que eu queria destacar muito, o arco da Haze. É aqui que o Denji ele conhece uma garota diferente. Pela primeira vez na vida, alguém ri das pedras dele de verdade, gosta de conversar com ele, e os dois acabam meio que desenvolvendo uma relação leve e divertida. Alguém agora que tá disputando o lugar no coração do Denji com a Makima, sabe? A Makima não tá sendo só a garota dos sonhos do Denji, agora tem uma outra. A Rize até ensina o Denji um pouco sobre a escola, algo que ele nunca teve acesso, já que desde criança ele trabalhava para pagar as dívidas deixadas pelo pai. Ela ensinou ele a nadar. Ele acaba realmente se apaixonando de verdade. Pela primeira vez ele via duas garotas que ele realmente gostava muito. Ele se pergunta o que o Pochita
Pochita faria numa situação dessas? Várias vezes no mangá a gente tem essa visão do Denji se questionando e querendo a aprovação do seu amigo naqueles momentos, perguntando se o que ele estava fazendo era realmente certo. A Reise, numa conversa, fala com o Denji sobre fugir com ele e largar tudo isso, parar de ser caçador de demônio. Os dois eles seriam felizes, mas ela também percebe que o Denji gosta de outra pessoa. Ele gosta da Makima. Percebe como tudo gira em torno dela, da Makima, do Denji, no meio da chuva de fogos, onde que parecia ser o primeiro beijo verdadeiro do Denji, com sentimentos, aquele momento onde ele achou que finalmente tudo ia dar certo. A Reise, ela numa cena bem anticlimática, arranca a língua dele e revela seu demônio bomba, partindo pra cima do Denji. E simplesmente aqui a gente tem uma das melhores lutas mais bem coreografadas do mangá. A luta entre o demônio bomba e o demônio motosserra é incrível. Simplesmente a gente ainda tem a adição aqui do demônio da violência, também aparece o Bin, que é o demônio do tubarão, que inclusive é muito da hora. O Denji acaba montando em cima do Bin e faz com que as correntes da motosserra dele sejam tipo rédeas pra ele conseguir controlar. E no final das contas, a única coisa que a Reise queria era o coração do Denji, mas não o coração humano, sabe? O coração que o Pochita deu pra ele, mas que o Denji não sabia o quão especial é. No final, o Denji acaba derrotando ela e pensa em matar, mas no fundo ele percebe que não é isso que ele quer. Ele deixa ela ir e diz que se tudo o que eles tiveram foi realmente real, ela poderia aparecer na cafeteria onde ela trabalhava pra tomarem mais um café juntos. Infelizmente, ela nunca apareceu. Poucos dias depois, a Makima aparece com um convite chamando o Denji pra ir no cinema pra assistir alguns filmes. Tudo isso fica conectado, a gente percebe como o Denji vê tudo acontecendo muito rápido dentro da história. A mente dele não processa tudo isso, tá tudo virando uma gelatina ali dentro. O Denji tá cheio de traumas, é tragédia atrás de tragédia, ele não consegue parar pra descansar. Se a gente parar pra olhar o compilado de tudo o que aconteceu até esse momento na história, o Denji já tinha perdido a Himeno, o pai, o Pochita de certa forma, e agora a primeira garota que ele realmente amou de verdade, ou talvez nem tenha amado direito. Após essa história toda com o Denji se apaixonando pela Reise, é onde a gente chega a basicamente um clímax da primeira parte, o ápice, onde dá finalmente o ponto de virada, sabe? A história começa a virar massivamente incrível. Aqui nesse arco, onde é chamado de Arco dos Assassinos Internacionais, o Denji, ou melhor, o Motosserra, é visado por pessoas de todo mundo querendo o coração dele. Nesse arco, além dos personagens incríveis que são apresentados, como a Quan Chi, que talvez seja por muito a minha personagem feminina favorita, sendo braba, apresentada de uma forma extremamente foda, tendo um poder muito da hora, afinal de contas ela é flecha e arco, sabe? Ela é braba. Enfim, ela ainda tem um passado com o Kishibe que chega até a ser engraçado. Além do Papai Noel, que também é um desses assassinos internacionais, ele acaba, tipo, mandando todo mundo pro inferno. E lá nesse inferno, a gente tem uma das representações mais fodas e incríveis que eu já vi na minha vida. O inferno que o autor fez é completamente diferente de qualquer outra obra ou retratação religiosa que eu já tenha visto ou ouvido falar. É algo realmente único, com diversas portas que possivelmente dão acesso a esse lugar. A gente vê o demônio da escuridão se apresentando, que é um dos demônios mais absurdamente poderosos e mais temidos que já existiu. Afinal, todo mundo aqui já teve ou tem medo da escuridão. É um dos medos primais da humanidade. Sua aparição é precedida pelos astronautas. Bem, a gente sabe que o espaço é a maior escuridão que existe, né? Esses astronautas, eles representam aqueles que se perdem na escuridão do espaço, e antes da sua morte eles viam apenas a escuridão que os envolve de todos os lados, sem esperança, mas apenas medo da escuridão. Acontece que todas as pessoas que estavam dentro do raio de alcance do inferno, onde o demônio da escuridão estava, foram totalmente cortados brutalmente e perdem alguns membros. Os humanos, principalmente, são os mais afetados, como o Aki, que aqui já tá muito mais amigo do Denji da Power, acaba perdendo um braço, o anjo perde 2 braços, o demônio da violência também. Aqui acaba pensando em uma forma de se esquivar ou melhorar o futuro horrível que ele viu pros seus amigos. Aqui a Makima já tá se apresentando como alguém que fez coisas horríveis e possivelmente guarda um lado obscuro e muito poderoso. Com a morte mais próxima do que nunca e o demônio do futuro mostrando um futuro horrível pro Aki, ele decide fazer algo custe o que custar. Querendo proteger a Power e o Denji, ele oferece fazer um
contrato com qualquer demônio para conseguir sua tão sonhada vingança contra o Pistola. Com isso a gente tem o Baki. A Makima diz para ele fazer um contrato com ela, que se ele der tudo de si, ela daria força para ele. Mas isso aqui não foi um pedido, foi uma ordem. A Makima ordenou a ele fazer um contrato forçado. Aqui começa a virada de tudo. A gente descobre que a Makima é uma vilã. E não uma vilã comum, é uma das melhores vilãs de todos os mangás shounen, sabe? A pessoa por trás de tudo. Alguém que não tá no alvo só de assassinos comuns como a máfia, mas até do governo dos Estados Unidos. Várias nações já tinham desistido temendo a força dela e fortalecendo a Makima. Com uma decisão precipitada, o governo dos Estados Unidos, que continha uma grande parte do demônio Pistola que acabou sendo resgatada, dá 1 ano de vida da população americana em troca de matar a Makima, o demônio do controle. Então, como eu disse, a Makima não é uma infernal. Sim, a Makima não é uma infernal como a Power, que é um demônio que se apossou de um corpo humano, ou o Denji, que é um híbrido. Ela é o próprio demônio do controle. Todos estão querendo parar a Makima para que ela não consiga realizar o seu plano de paz, onde usando todos os seus súditos, ou seja, as pessoas que ela forçou a firmarem um contrato, ela acaba conseguindo resistir aos tiros do demônio Pistola, que inclusive tem painéis lindos até chegar na Makima para conseguir atirar nela. Ela acaba subjugando ele o suficiente para forçar ele a entrar no corpo do Aki. O Aki virou o infernal do demônio Pistola, indo atrás do motosserra, onde a gente vê que a Makima quer fazer da vida do Denji um real inferno, sabe? Aqui a gente tem uma das mortes mais tristes e pesadas que eu já vi no mangá. A mente do Aki tá toda fodida. Ele tá numa briga de bola de neves, numa cena totalmente infantil, enquanto do lado de fora, controlado pelo Pistola, sem poder reagir ou fazer nada, sem consciência dos seus atos, ele tá numa briga mortal contra o Denji, que não queria tá tentando matar o seu melhor amigo, mas se vê obrigado a fazer isso. Com a morte do Aki, tudo de pior teoricamente já tendo acontecido na sua vida, o Denji é convidado pra ir na casa da Makima. Ele é, entre aspas, acolhido, e o Denji, obcecado com a ideia de não precisar mais ter que pensar e só agir com as ordens da Makima, se submete totalmente a ele. Inclusive aqui eu tenho que comentar que a Makima não contou nada pro Denji, o Denji não sabe que foi a Makima que fez o Aki se tornar um infernal, então ele só tá vivendo. Agora o Denji é controlado pelo demônio do controle. Ele vê a Power sendo brutalmente morta pela Makima na sua frente sem poder fazer nada contra isso. Totalmente paralisado, o Denji tá com um mental totalmente fragilizado e quebrado. Ele perde o controle e não consegue mais responder a si mesmo, pensar, acredita tudo que aquilo dali que tá acontecendo é um sonho, mas não é. Ele viu seu amigo morrer pelas suas mãos, descobriu pela Makima que ele matou o próprio pai quando era criança, e essa era a porta que ele escondia todas as vezes nos seus sonhos, que agora viu a mulher que ele idealizava sendo perfeita matar a sua melhor amiga. Controlando o Denji, que agora tá na forma de Chainsaw Man, de motosserra completa, conta pro Kishibe o porquê o motosserra é tão cobiçado e visado pelos humanos e demônios, chamado até mesmo de o herói do inferno, sendo o demônio mais temido de todos, porque os demônios que ele come têm os nomes apagados da existência. Aí você me pergunta, o que isso significa? Demônios têm o seu poder baseado no que as pessoas ou até mesmo quantos outros demônios sentem medo daquela coisa. Mas agora, se o demônio é consumido pelo motosserra, ele deixa de existir por completo, e o conceito por trás daquilo também. Por esse motivo, ele foi cultuado por alguns, idealizado como soberano ou até mesmo temido. E a Makima é uma dessas fãs, talvez a maior fã. Mas considerando que nosso menino Denji é descartável a ponto de falar isso na cara dele. Então, desde a entrada na organização até o presente momento, ela havia arquitetado tudo para conseguir controlar o motosserra e deixar ele na sua forma completa, para criar um mundo melhor, apagando seus nomes da existência como se fosse criar um futuro onde conceitos como morte, guerra e fome, muitas coisas que a humanidade teoricamente seriam mais felizes sem, deixem de existir. Com o poder do motosserra, ela poderia realizar esse feito. Tudo parece que foi feito desde o começo muito bem pensado, né? Muito bem planejado para chegar a esse clímax sem perder o frescor de um verdadeiro shounen. Nessa reta final, a gente vê que o autor ele simplesmente não teve medo de arriscar e descartar dois dos personagens mais carismáticos e importantes da obra como se fossem nada, só para continuar a trama de uma forma incrível. O autor ele sabia tudo o que ele estava fazendo. É nítido a evolução que a história tem escalando de uma forma tão constante, não tão apressada nem devagar. O autor já havia pensado no começo e desfecho antes mesmo de ter começado a escrever Chainsaw Man.
Bam! O Denji acaba conseguindo recuperar o controle das suas ações e decide de uma vez por todas se virar contra a Makima, mesmo que ele realmente não tenha perdido os sentimentos completamente por ela, nem a odiando por tudo que ela fez. Denji, por fim, acaba lutando com a Makima, vence os infernais e consegue derrotar a Makima usando uma motosserra ao mesmo tempo que o sangue da Power, neutralizando a regeneração da Makima, matando ela. E como ele sabe que se ele esquartejar ela e cortar em pedaços, ela vai acabar voltando, mesmo que ela morra, ele tem que comer ela, literalmente como uma marmita. O Denji faz vários tipos de prato usando a carne da Makima. O nome dela até pode ter sido apagado da existência, mas o demônio do controle já se restabeleceu no mundo, no corpo de uma garota chamada Nayuta, que o Kishibe acaba encontrando na China. O Denji acaba ficando responsável por essa criança, e para finalizar com chave de ouro, o Pochita fala uma das maiores e possivelmente a única verdade dentro desse mundo caótico: simplicidade. Em um sonho, o Denji reencontra o Pochita e os dois têm uma conversa, onde o Pochita diz que o sonho dele era alguém para abraçar, que até parecia fácil, mas o problema sempre foi que ele era muito forte, então era difícil. Mas o Denji tornou esse sonho realidade. Então ele pede para que realize o sonho do demônio do controle também, que é formar uma relação de igualdade com os outros, uma família de verdade. Esse era o mundo que o demônio do controle queria criar, mesmo que ele tenha ido por um caminho mau, sabe? Ele pede para que o Denji construa esse mundo, e como ele conseguiria realizar isso? Abraçando muito. Com o último painel sendo o Denji chegando para destruir um demônio no meio da cidade numa pose fodona de super-herói. Afinal de contas, agora o Chainsaw Man era conhecido globalmente. Então, meu querido, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal aí, porque não custa nadinha de nada. E como esse vídeo aqui é recente, também deixa um hype aí, porque motiva muito o canal a continuar crescendo mais e mais. Deixem sua opinião sobre o vídeo aí embaixo, e além disso, comenta aí qual o próximo vídeo que você quer assistir aqui no canal. Então, foi isso, falou, tchau e fui!